Boa tarde a todos e todas. A nossa audiência hoje no seminário de EDP em Matemática Aplicada, né? Nós estamos comemorando nossa 30ª sessão, né? Hoje, e aí é um prazer aqui. Hoje nós vamos receber dois convidados, o professor Celso Costa, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Ebstimben Rojas, do Chile. O professor Mauro Rincon vai apresentar o Celso Costa e, na sequência, o professor Juan apresentará o professor Rojas. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Celso, e Mauro, o palco aí é com vocês. Obrigado, Sandra. Bom, quero agradecer a participação de todos, e é um grande prazer apresentar o matemático Celso José da Costa, mais conhecido como Celso Costa. Bom, o Celso Costa, ele fez a graduação em matemática pela UF, depois mestrado e doutorado fez pelo INPA, terminando o doutorado em 1982, fez um pós-doutorado em Paris, na Université Paris Diderot, foi professor visitante da Université de Chambéry, na França, entre 87 e 88. Foi também professor visitante da Université de Grenoble, também na França, em 88 a 1990. Bom, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 1999. Ele foi condecorado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil com a Ordem do Mérito Acadêmico na classe de comendador em 1998. Ele trabalha na área de pesquisa de geometria diferencial, teoria das superfícies mínimas, né? É uma área da geometria diferencial. E em 1982, o Celso Costa descobriu as equações de uma superfície mínima, que são atualmente chamadas de superfície costa, ou em inglês, costa surface. Essa descoberta resolveu um problema em aberto, que estava em aberto por 206 anos, né, de existência. Bom, depois, o Celso Costa também trabalhou com educação à distância. Ele foi um dos coordenadores do CEDEG, que é um consórcio de universidades públicas aqui do estado do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2006. Ele foi coordenador-geral da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, diretor de educação à distância da CAPES e, por fim, foi diretor do Instituto de Matemática da UF Brasil. Então, é uma honra ter um professor com esse renome que o Celso Costa tem, em razão dessa descoberta. E hoje ele vai falar sobre a superfície costa, evidentemente, e a vida, e um livro que ele escreveu, A Vida Misteriosa dos Matemáticos. Então, com vocês, o comendador de Congonhas, Celso Costa. Celso, a palavra é sua. Muito obrigado pela gentil apresentação, Mauro. Uma boa tarde também para a Sandra. E boa tarde a todo mundo aí que está nos prestigiando nessa tarde, né? E, primeiramente, eu quero agradecer ao convite do meu amigo Juan Limaco para falar em tão prestigioso seminário, seminário que é uma tradição na área de EDP, né? Em matemática aplicada, e que agora se atualiza com mais força nesses tempos pandêmicos, através desses encontros aí online, né? E como eu venho de lançar um livro com o título A Vida Misteriosa dos Matemáticos, a princípio o Juan me propôs que um tema a mais nessa palestra, e que eu deveria também falar sobre a superfície costa. E eu topei o desafio, né? Falar sobre dois temas num tempo tão curto, né? Espero que eu consiga dar conta desse recado duplo aí, né? Então, eu pretendo abordar esses dois assuntos. Sobre a superfície costa, e eu já aqui lancei também o primeiro slide, sobre a superfície costa eu vou falar pouco sobre os aspectos matemáticos,
pois tudo está bem registrado aí na literatura especializada, né? Afinal, no ano que vem, completam 40 anos que eu escrevi as equações dessa superfície, né? Portanto, vou fazer aí um sobrevoo rasante sobre os detalhes matemáticos e falar um pouco mais das histórias que acompanharam essa descoberta, né? Então, deixa eu ver, tentar aqui. As superfícies mínimas são tipos especiais de superfície, né? Pois toda região suficientemente pequena da superfície, ela se comporta como uma película de sabão. E em vista de que, numa situação de acomodação, a película sempre tem a tensão superficial mínima, então a área da superfície também será mínima, localmente, né? E, portanto, uma superfície mínima pode ser dita como sendo localmente uma película de sabão. Aqui nessa tela aqui, eu tenho uma película que está sustentada por 2 círculos paralelos de arame, né? Esses círculos são conectados por um cabo que está sendo sustentado pela mão de um operador, de modo que a película aí formada é uma espécie de tronco de catenoide, figura que nós vamos ver um pouco à frente, né? Então, essas superfícies mínimas, que é o nosso interesse principal aqui, eu quero identificar como formas perfeitas da geometria. Isso é uma nomenclatura que alguns matemáticos já citaram, Tromba, por exemplo, o matemático alemão já falou sobre isso, mas são superfícies que têm todas essas qualidades que eu estou listando aqui. São superfícies completas, de topologia finita, mergulhadas no espaço e que separam esse espaço em 2 regiões onde a superfície é a fronteira comum. Então, nós temos aí as tais formas perfeitas da geometria, né? Então, nos anos 80, quando efetivamente eu me interessei por esse universo, eram conhecidas 3 formas perfeitas da geometria, né? Quer dizer, primeiro, o plano, magistralmente descrito por Euclides no século III a.C., né? Depois veio o catenoide, descrito por Euler em 1764, e o helicoide, descrito por Ménière em 1776. Bem, o catenoide, vejam a representação espacial de um tronco de catenoide, né? Sobre o catenoide, podemos identificar facilmente todas as qualidades que o tornam uma forma perfeita da geometria. Quer dizer, o catenoide é uma película de sabão em toda parte. Na verdade, essa propriedade é identificada porque o catenoide tem curvatura média 0. Ele é uma cela perfeita em todos os pontos. Aqui na região central, a gente vê bem essa cela, né? Uma curva para um lado e outra curva para o outro lado, de igual intensidade, mas reversas. Tá? Quer dizer, isso é o que acontece em toda película de sabão. Então, o catenoide ele é uma cela perfeita em todos os pontos. Evidente que essa cela é mais forte aqui no centro e ela começa a ficar mais fraca à medida que a gente vai para o infinito, né? Porque o catenoide é uma superfície completa. Eu devo prolongar esse tubo para o infinito acima e para o infinito abaixo. Tá? Quer dizer, ampliar integralmente essa superfície para cima e para baixo, porque o catenoide, ao se desenvolver dessa maneira, ele vai ser uma superfície mergulhada no espaço tridimensional e, além disso, vai dividir esse espaço tridimensional em 2 partes, uma parte dentro do catenoide e uma parte fora do catenoide. E a fronteira comum é exatamente o catenoide, né? E, além disso, o catenoide, sendo um tubo, ele tem a topologia de uma esfera menos 2 pontos. Então, isso identifica a topologia finita do catenoide, que é a 4ª qualidade, né? E, além disso, já explicamos a questão do catenoide dividir o espaço em 2 partes, ficando o catenoide como uma fronteira comum. Então, com todos esses atributos, é muito justo identificar o catenoide como uma forma perfeita da geometria, né? O helicoide tem os mesmos atributos do catenoide.
é uma forma perfeita da geometria, né? Nota que o helicoide nada mais é do que um plano torcido, de um modo muito especial, e, portanto, sua topologia é finita, porque essa topologia corresponde à topologia do plano, né? E, portanto, o catenoide, sendo um plano topológico, ele é uma esfera menos um ponto. E aí está, então, a sua topologia finita, né? E, evidentemente, que todas as qualidades são verificadas aqui quando se estende o catenoide para o infinito. Na verdade, falar em catenoide é falar sobre a superfície integral, né? Eu tenho aqui um tronco de catenoide, né? Bem, em 1984 surge a superfície Costa, tá? E aí resolvendo um problema que já falamos aí de 200 e tantos anos, né? Então, essa superfície teve as suas equações escritas no ano de 1982, superfície que um pouco mais à frente de 82 seria referida como superfície Costa, né? Eu quero falar brevemente sobre os atributos matemáticos da superfície Costa, né? Bom, meu tempo é um pouco curto, mas topologicamente a superfície é obtida em R3 através de uma imersão de um toro menos 3 pontos, né? Ela é um toro menos 3 pontos topologicamente. Esse toro de partida será muito bem escolhido, assim como a localização dos 3 pontos a serem retirados, né? O toro é obtido através de um reticulado quadrado do plano, né? Reticulado gerado como está escrito aí, e o toro é obtido através de um espaço quociente do plano complexo por esse reticulado, resultando uma superfície compacta, onde nós retiramos exatamente esses 3 pontos aqui. Quer dizer, uma origem e 2 pontos intermediários aqui, né? E a superfície Costa é dada por uma imersão conforme desse toro menos 3 pontos em R3. Tá? Bem, então, a superfície Costa ela é uma imersão representada por 2 equações, G e ômega, que são expressas através de uma função P aqui, que eu vou declinar um pouco mais à frente. Mas G é uma função meromorfa no toro menos 3 pontos, e ômega é uma diferencial analítica no toro menos 3 pontos. E a função que aparece aqui na representação da equação, G, ômega, é a função P de Weierstrass, que tem essa representação assim que não é tão selvagem, né? Pelo menos eu estou aqui junto ao pessoal das equações diferenciais, né? Isso aqui é peixe miúdo, né? Diante das coisas que vocês lidam aí, né? Então, é a função P de Weierstrass que está aqui. Na verdade, é a função que descreve toda a geometria complexa do toro, né? E, através dessas funções, eu descrevo as coordenadas da superfície, onde eu tenho que integrar a partir de um certo ponto P, até a variável z, né, do toro. E pegar a parte real dessa integral. Tá? Quer dizer, então, as coordenadas da imersão são dadas através dessa representação aqui em coordenadas, né? E esse par então, uma função meromorfa, deixa eu botar aqui, é uma função meromorfa, né? E a superfície, então, é construída através dessas integrais, né? Mas a principal dificuldade aqui é encontrar uma boa escolha de G ômega, de modo que essas integrais estejam bem definidas, né? Ou, em outras palavras, em primeiro lugar, essas 3 integrais aqui, né, devem ser zero em todos os caminhos fechados não triviais da homotopia do toro. Quer dizer, a parte real dessas integrais tem que ser zero para estar bem definido, né? E aí vem a dificuldade principal aí para resolver aí essa representação. A primeira coisa que tem que calcular é a integral da função P nos 2 caminhos, né, que geram a homotopia não singular do toro, né? Que é aí a dificuldade, né? Mas eu me apressei um pouco aqui, já mostrei as equações da superfície, como é que as equações funcionam, né? Deixe-me falar um pouco daquele tempo, no IMPA, onde havia uma certa efervescência nesse assunto, né? Gente como Lucchesio, que recentemente havia concluído seu doutorado
Mix, um matemático americano, em visita de um ano no INPA, na USP e passou pelo INPA, pesquisavam nesse assunto de superfícies mínimas, né? E no ano de 1982, completavam 6 anos que eu tinha chegado ao INPA. Antes disso, eu morei em Curitiba, a capital do Paraná, né? Durante outros 6 anos. E nessa cidade, Curitiba, eu tive uma vida acadêmica assim, um pouco confusa. Vindo de uma cidade muito pequena, do interior do Paraná, comecei estudando engenharia na capital. Depois acumulei com o estudo de medicina e terminei abandonando os 2 cursos. Depois eu fui convidado por um professor da universidade e cheguei ao INPA e fui aceito no mestrado, apesar de não ter o curso de graduação. E desde meus primeiros passos no INPA, tive como mentor o professor Manfredo do Carmo. Pois no ano de 1982, após 6 anos no INPA, foi o ano em que abracei intensamente esse problema de construir novas superfícies mínimas. Enchia folhas e mais folhas de cálculos, dormia e acordava com o problema, né? Madrugadas e mais madrugadas silenciosas de muito trabalho, movida a café e, evidentemente, que muito entusiasmo. Pois, notem, não era um tempo aborrecido, hein? Pois eu amava o assunto que estava estudando. Eu era um viajante entusiasmado, buscando ultrapassar a fronteira do conhecimento matemático na busca de uma incerta 4ª forma perfeita da geometria. Bem, um dos momentos decisivos aconteceu quando eu fui a um filme na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro, né? Centro. Era uma época em que antecedia ao Carnaval e passava na tela o desfile de um bloco de carnaval, onde um sambista portava um chapéu singular de 2 copas. Uma copa entrando pelo pescoço, outra se projetando para cima da cabeça e outra ainda com uma aba exagerada na altura do pescoço, se prolongando. Então, foi nesse momento que me salta a ideia de ajustar a superfície que eu procurava àquela aba central na forma de um plano ondulante. Não pude continuar sentado. Saí do cinema caminhando para minha casa em Santa Teresa, no bairro, aqui, muito característico da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu pensava andando pelas ruas, né? Tentando encaixar aquele chapéu de sambista na minha equação. Mas não aconteceu de repente. Tive ainda que lutar vários dias até encontrar as boas equações, até o chapéu do sambista se ajustar à superfície, né? E assim, com esse insight, tudo se resolveu num desfile de escola de samba. Essa charge aqui de um sambista, com um chapéu aparentando a superfície, foi publicada na ocasião de uma entrevista que eu dei há bastante tempo para a revista Galileu, né? Falando sobre a descoberta. A defesa de tese foi em dezembro de 82. Eu conhecia perfeitamente como era o desenho da superfície, fora de uma esfera de R3, mas não dominava o seu núcleo. Eu tinha uma convicção, 90%, isso eu respondi na arguição da banca, de que a superfície era completamente mergulhada. Creio que Manfredo e todos da banca também se encantavam com essa possibilidade, pois a discussão continuou após a defesa de tese na mesa de comemoração do almoço, né? Foi nesse momento, esperando o almoço, que eu e Luquezio, que era membro da banca, fizemos um desenho à mão livre sobre como seria o núcleo dessa superfície. Esse desenho foi publicado numa revista da Academia Espanhola de Matemática, onde eu escrevi um artigo de divulgação, né? Está aqui reproduzido, então, esse desenho que nós fizemos lá na mesa do restaurante, né? E naquela altura eu já tinha 98% de convicção de que o núcleo da superfície não se interceptava, quer dizer, a superfície era a resposta. Mas foi preciso provar matematicamente isso. Esse desenho à mão livre depois seria aprimorado e confirmado pelo computador, né? Então, após a publicação das minhas equações, foi uma corrida de 2 anos, mundo afora, de matemáticos, tentando provar que o núcleo da superfície era mergulhado. Isso tentavam no Ceará, no INPA, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, mas quem chegou primeiro foram Hoffman e Mix. Estava resolvido um problema com 206 anos de existência, né? Bem, posso dizer que foi muito emocionante ver a imagem da superfície Costa
2 anos após eu ter escrito as equações. Eu chegava na mesa de recepção do Congresso de Geometria Diferencial na Universidade de São Paulo para me inscrever quando vi ao longe Manfredo do Carmo caminhando em minha direção. Vinha brandindo uma revista que trazia em mãos, né? Me chamava como entusiasmado desuso, né? Fazia mais de 1 ano que a gente não se via. E, mesmo antes de me cumprimentar, Manfredo abriu a revista e mostrou a foto computacional, a primeira, e disse com entusiasmo: veja, de fato é mergulhada a sua superfície bailarina, né? Manfredo sempre chamava essa superfície de superfície bailarina, né? Bem, essa é uma breve história da superfície, né? Ela, então, teve a sua imagem em 1984, depois, evidentemente, que houve várias duplicações, aparece, por exemplo, ela aqui parece uma superfície vestida de pijama, né? Aqui tem um campeonato de esculturas monumentais de superfície de curvatura negativa que aconteceu em 1999 no Colorado, Estados Unidos, e esses 2 escultores, Ferguson e Weigl, pegaram a superfície para moldar num bloco de 6 toneladas de gelo. E essa superfície ganhou o primeiro lugar nesse concurso, né? O Ferguson e o Weigl ganharam o primeiro lugar, né? E, evidentemente, que o verão seguinte derreteu a superfície, né? Hoje só temos as fotos na internet. Quem quiser verificar todo esse evento pode consultar lá na internet, né? Essa superfície num bloco de gelo. Bem, houve também um paciente entusiasta que fez a superfície em Lego, né? Está aqui em Lego, tá certo? E eu tenho aqui algumas vistas da superfície bailarina, segundo o Manfredo Perdigão do Carmo, né? E isso é a parte correspondente à superfície costa. A segunda parte, agora, da minha apresentação, creio que o tempo está ótimo aí de desenvolvimento, né? Eu vou falar sobre a vida misteriosa dos matemáticos. Então, eu preciso colocar aqui uma nova apresentação, tá? Sobre a vida misteriosa dos matemáticos. Eu tenho aqui a vida misteriosa dos matemáticos, mas eu já estou no final, né? Vamos aqui. Tentar colocar aqui no modo tela inteira. Opa! É impressionante. Agora não está querendo funcionar essa tela inteira. Sempre acontece essas coisas, né? Porque o meu ícone aqui de tela inteira está um pouco invisível aqui, Pode sabe? ir por Não, apresentação. Achou? Ctrl L. Oi? Agora deu. Tá? Deu? Ok. Isso. Está aqui a vida misteriosa dos matemáticos, né? Será que eu estou falando um pouco rápido, hein, gente? Porque, sei lá, tem gente de língua espanhola aí, né, que talvez esteja... Bom. Está ótimo. Para nós está ótimo. Agora, para o espanhol, não sei. Escuta, eu acho que eu sou permitido de ir ali pegar um copo d'água, né? Porque vou pegar um copo d'água aqui. O pessoal está falando aí no chat, viu? Melhor Oi? livro que leu. O pessoal está falando que no chat, melhor livro que leu, brilhante, sua palestra. Poxa, que barato. Isso é muito legal ter esses retornos. Assim, estão dando retorno aí. Então, a vida misteriosa dos matemáticos, vamos lá. Essa vida misteriosa dos matemáticos, sobre esse livro, eu tomaria um certo cuidado aqui, né, para falar apenas o necessário, sem revelar assim, os detalhes mais instigantes da narrativa, evitando, evidentemente, roubar o prazer da leitura, né, de quem se interessar em conhecer integralmente esse livro. Então, o que eu vou fazer se compara à ponta de um iceberg, né? Porque quem quiser pode mergulhar nessas águas aí, ler o livro inteiro, né? Participar da viagem de Vladimir pelo mais profundo do Aleph.
Bem, esse livro que eu escrevi é um livro de aventura, né? Tem 285 páginas, com uma dezena de ilustrações, e cada capítulo ele vem com a epígrafe na abertura, homenageando um pensador de vulto, uma epígrafe que dialoga com o texto, né? E, na verdade, é uma história da matemática escrita através das lendas, desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Existe um personagem vivo nessa trama. Tá? Aliás, o Manfredo Perdigão do Carmo está nessa trama, e, infelizmente, ele não pôde ver a luz desse livro, né? Meu grande mestre. Né? Mas tem um personagem vivo nessa trama. Né? E então, como eu vou contar uma história muito registrada na literatura, que são as lendas, logo na abertura, antes de iniciar o texto, eu faço a minha defesa por prevenção. Eu não quero aqui me meter em possíveis imputações de críticos, né, empedernidos, que torcem o nariz e dizem: não foi exatamente assim, o Galileu não subiu em torre de Pisa nenhuma, Arquimedes não correu nu pelas ruas de Siracusa gritando eureka, eureka, a maçã não caiu não na cabeça do Newton. A encrenca de Newton e Leibniz não foi mesmo assim, quer dizer, é uma série de críticas, né, que algumas vezes eu posso merecer. Então, eu já coloco aqui, de tudo que eu escrevo, 90% é invencionice e só 10% é mentira. Tá? Então, está aí essa ressalva, ok? E essa é a minha defesa, usando as palavras do grande poeta mato-grossense, o Manuel de Barros. Né? E, no decorrer dos capítulos, eu sempre trago uma citação de entrada. Um capítulo que eu gostei muito de escrever e que, de certo modo, desmonta a ideia de que a matemática é uma ciência exata e que pode tudo, né? É o capítulo 13, que intitulei A Louca Matemática, e que abre o capítulo, né, uma especial citação de André Veio. Vejam a citação. Né? Opa, onde está a citação? Aqui. Deus existe, já que a matemática é consistente. E o diabo existe, já que não podemos provar isso. Genial, né? Tudo a ver com o meu capítulo 13 aí da Louca Matemática. Bem, no ponto zero da narrativa, encontramos o protagonista, Vladimir Nievskis, perdido numa nevasca no centro histórico da cidade de Halle. Vladimir é um filósofo da ciência e está em Halle, na Alemanha, participando de um congresso de matemática. Ele aproveita uma tarde de programação entediante, né, para conhecer a parte velha da cidade. E eu pergunto a vocês aqui, né, quem dentre nós já não matou algumas tardes enfadonhas de uma programação de congresso e saiu sozinho ou em grupo, né, gozar de passeios turísticos, visitar shoppings, fazer comprinhas de recordação, enquanto no congresso roda a tal programação entediante, né? Acho que todo mundo já fez isso, né? Mas acontece que Vladimir, admirando a parte velha da cidade de Halle, na Alemanha, é surpreendido por uma violenta nevasca e ele não está vestido de modo adequado e começa a sofrer horrivelmente com a tempestade de neve. E a situação começa a se tornar muito precária, pois a noite vem chegando rapidamente, as portas e janelas vão se fechando, no centro antigo da capital, a área comercial, e nenhum táxi se arriscaria a levá-lo ao hotel, né? Com os caminhos naquelas condições. O imprudente Vladimir começa a vaguear sem rumo por ruas secundárias, uma tentativa desesperada de encontrar algum lugar aberto onde ele possa se aquecer, né? E já num ponto extremo do desespero é quando Vladimir atinge um beco. É um beco sem saída. E ele vê a esperança numa luz, onde uma placa luminosa anuncia em letras garrafais, né, a palavra Aleph. E Vladimir reúne todas as forças que tem nas pernas e corre na direção da luz salvadora. Vladimir empurra a porta e se atira para dentro o mais rápido possível. Está num amplo salão do espaço de um bar. E Vladimir observa, ao longo da parede direita estão dispostas várias mesas compridas e bancos de madeira. E vários homens, assim, vestidos com togas brancas e togas coloridas, falam e riem
alto nas mesas. Seriam pessoas estrangeiras como ele? Bom, pelo jeito original das roupas que vestem, Vladimir pensa que provavelmente se trata de uma trupe de teatro, de passagem pela cidade, e que estariam ali celebrando o sucesso de uma peça apresentada. Bem, ele encosta no balcão e diz boa noite, para chamar a atenção do atendente que está um pouco longe, no outro extremo do balcão, conversando lá com um freguês, que é um sujeito um pouco calvo, um senhor de uns 60 anos, esse freguês, né? Olha, pessoal, eu estou contando apenas o capítulo inicial do livro. Não vou ser um tira-prazeres aqui, tá? Mas apenas para poder instigar e situar a história. Então, Vladimir está lá no balcão, o atendente está lá no outro extremo conversando com um freguês, ele diz boa noite para chamar a atenção, e o atendente vem atender e se posta na frente de Vladimir aguardando o pedido. E Vladimir diz, o que ele pode pedir nessa situação, hein, gente? Uma vodka, por favor, né? Nisso, o homem calvo, que estava lá no canto, sai do lugar e vem saltitante e eufórico em direção a Vladimir, dizendo que bons ventos, um patrício de São Petersburgo, não é mesmo? Quando você disse bom dia, desconfiei do seu sotaque. Mas agora que pediu a vodka, tenho certeza. Que bom ter um patrício por esses lados. Né? Bom, do princípio, Vladimir não gostou daquele homem invasivo. Por isso, confirmou apenas com um gesto de cabeça que era, de fato, São Petersburgo. Aquele sujeito devia ser um dos bêbados grudentos, né, que gostam de jogar conversa fora no bar. E Vladimir queria apenas se aquecer um pouco e pedir ajuda para retornar ao hotel do Congresso. Vladimir engoliu a sua dose de vodka de um só gole, que desceu esquentando a sua garganta e o seu corpo, né? Mas o homem insiste na conversa e faz uma pergunta estranha. Você fez passagem por Raleigh? Vladimir não entende a pergunta e diz, sim, eu estou de passagem por Raleigh. E o que você faz em Raleigh? Insiste o homem. E Vladimir responde que está num congresso de matemática na Universidade Martim Lutero, né? Bom, aí a euforia do homem transborda. E ele vai logo dizendo que é apaixonado por matemática, que se chama George, que a matemática é sua amante, e pede mais 2 doses de vodka, uma para ele e outra para o seu Patrício Vladimir, né? O homem era um matemático, ou se dizia um matemático. Podia ser um mentiroso, mas não custaria nada tentar, pensa o Vladimir. Pois o Vladimir, naquele momento, estava escrevendo um livro sobre as verdadeiras lendas que movimentam a história da criação em matemática. E, afinal, ele estava tendo alguma dificuldade com a biblioteca da universidade, na sede do Congresso. E aí ele pergunta ao homem se ele sabe de alguma referência onde ele possa ler sobre a história de Tales e a medida da pirâmide, né? E Vladimir ainda explica sobre o seu trabalho no momento. Está escrevendo exatamente um capítulo, naquele momento, sobre a lenda de Tales e a medida da pirâmide. Bem, o homem se espanta, como se as considerações de Vladimir fossem muito ingênuas, e diz, mas por que você não pergunta isso para o próprio Tales? Aí Vladimir perde um pouco a paciência, né? Deve ser um bêbado louco mesmo, né? E o Vladimir perde a paciência e diz, mas eu falo de Tales, o primeiro homem de ciência que viveu há mais de 2.500 anos. Sim, eu sei, responde o homem com paciência e seguro de si. É o mesmo Tales. Aliás, um sujeito muito ranzinho e cheio de si. E, ao dizer isso, mostrou a mesa. Veja lá, estão Tales, Arquimedes, Pitágoras, e devem estar, mais uma vez, naquela confusa discussão sobre a forma da Terra. Já não aguento mais ouvir isso. E, ao dizer isso, ele ergueu a voz e chamou, ei, Tales, vem aqui um pouco, tem alguém querendo falar contigo. E Vladimir ficou realmente surpreso, pois o homem calvo tinha chamado Tales, em grego. E Vladimir não sabia grego, mas entendeu tudo perfeitamente. E Vladimir já tinha visto inúmeros bustos de Tales, de Mileto. No entanto, nunca tinha havido nada tão preciso. Nenhuma pintura ou escultura podia representar tão bem o personagem. Tales que vinha ao seu encontro. E o choque renovou em Vladimir a ideia de que sim, era um grupo de teatro. E pensou, esse pessoal é muito bom. A caracterização do ator no papel de Tales está perfeita. E aí começaram a embolar as dúvidas na cabeça de Vladimir, né?
Estaria ele mesmo diante de um grupo de teatro? Bem, esse é o drama de Vladimir, gente. Está ou não diante de Tales? Ou se trata de um grupo teatral experimental, desses que ensaiam em bar e, entre seus exercícios dramáticos, consta colocar um freguês qualquer desavisado dentro da peça, né? Ou será que se trataria de uma peça em andamento e tinham colocado o Vladimir na dança, já que ele entrou no bar desavisadamente? Ou, quem sabe, aquela vodka que ele tomou, as 2 doses, não tinha algo mais, né? Então, esses eram os dilemas, os pensamentos de Vladimir diante daquela figura imponente de toga, né, que estava ali diante dele, né? Bem, o fato é que Tales prossegue contando a verdadeira versão sobre a medida da pirâmide, como que o fato realmente aconteceu, né? Quer dizer, o imperador Amasis queria construir uma pirâmide a mais alta possível para, de uma vez por todas, afirmar o seu poder sobre todos os outros faraós, e ele queria saber qual era a altura exata da pirâmide de Quéops para construir uns 10 centímetros ou 10 metros a mais. E ele sabia da fama de Tales, do grande calculista Tales, que tinha previsto, no ano 580 a.C., uma eclipse do Sol com 2 anos de antecedência. Então, ele era famoso, e o imperador falou, vai lá e mede a pirâmide. E Tales chegou a medir a pirâmide, e chegaram juízes também aqui. Ele levou apenas uma cordinha, e ele colocou essa cordinha no chão e desenhou 2 traços representando os extremos dessa cordinha. E ficou ali andando em torno da pirâmide, era mais ou menos à tarde, até esperar o bom momento para a medida do tamanho da pirâmide, né? Bom, enquanto caminhava, evidentemente que estava fazendo matemática, né? Porque Tales gostava de fazer matemática andando. Aliás, até caiu num poço, quase morreu, perdeu a vida, porque estava andando e examinando os astros, porque era um astrônomo também, e caiu dentro do poço. Mas ele levou apenas a cordinha e riscou os 2 traços que representavam o comprimento da cordinha, andou em torno da pirâmide, os fiscais examinando, e, de repente, ele se postou em um dos traços e esperou o Sol descambar um pouco mais e a sua sombra se projetar exatamente até o outro extremo. Nesse momento, Tales declarou que o tamanho da pirâmide, a altura da pirâmide, era exatamente igual ao tamanho da sua sombra, medida a partir do seu centro. Tá? Porque os ângulos de projeção aqui eram 45 graus, né? É um triângulo retângulo com catetos iguais, já que o tamanho da corda era o tamanho de Tales. Tales levou uma cordinha de 1,82 m para poder fazer a medida da pirâmide. E foi desse modo elegante que Tales fez a medida da pirâmide. E Vladimir anotando tudo no seu livro. Tá? Então, agora, se alguém falar que Tales levou uma vara e projetou uma sombra, fez o cálculo do ângulo, uma proporcionalidade e resolveu o tamanho da pirâmide de Quéops, isso tudo é falsidade, porque a lenda exata é o que Vladimir está anotando. Essa é a beleza dessa aventura, né? Porque Vladimir foi lá dentro e conversou com Tales, e agora, realmente, ele vai poder relatar a lenda e fazer uma tábua rasa de todas as outras interpretações, né? E ainda eu pergunto aqui para vocês, alguém sabia que Tales tinha 1,82 m? Não, ninguém sabia, né? Mas Vladimir foi lá, conversou com Tales e realmente essa é a medida do Tales, tá? Bom, e mais cenas se desenrolam, né? Vou deixar isso um pouco no escuro, né? No entanto, ressaltar que explode uma discussão entre Tales e Pitágoras. Pitágoras e Aristóteles, ali presentes na mesa do bar, acreditavam que a Terra tinha a forma de uma laranja, ao contrário de Tales, que acreditava que era um imenso disco flutuando numa imensidade ainda maior de água. E a situação desanda. E Pitágoras, muito aborrecido, sai do bar, derrubando cadeiras, e escapa por uma porta dos fundos. E o Cicerone de Vladimir, que se diz chamar George, né, o homem calvo, que é muito amigo de Pitágoras, sai atrás, e atrás também vai Vladimir. Os 3 saem pela porta dos fundos do bar, e, ao romper pela porta do fundo, Vladimir descobre que, na verdade, o bar é apenas um pequeno apêndice de um universo gigantesco chamado Aleph. E aí começam a aparecer jardins, árvores, o mundo fantástico do Aleph, né? Bem,
As coisas se desenrolam, e eu, evidentemente, não quero aqui cortar os prazeres de uma primeira leitura, né? Mas o que acontece é que Vladimir, vagueando pelo Aleph, né? Esse mundo imenso, de onde se pode ver, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, né? Que não é visível aqui da Terra, na companhia do seu Cicerone George, os encontros vão acontecendo. Quer dizer, ele entra num planetário onde Galileu conta de sua experiência na Torre de Pisa, né? Não vou também entrar em detalhes para não contar aí trechos saborosos dessa história, mas apenas recordo que Vladimir, durante essa saga, ele quase chora de emoção ao encontrar esses personagens tão ilustres, né? Na verdade, desde sempre, seus heróis na aventura da filosofia e da ciência eram esses, né, os heróis, né, ao relatar a saga da matemática. E a emoção é ainda mais forte porque ele tem consciência de estar escrevendo o livro definitivo sobre as lendas que movimentaram e movimentam a criação em matemática. Pois nessa aventura do Aleph, comparece personagens vivos da atualidade, como eu já disse, né? Na verdade, essa história chega até os dias atuais. Na obra, compareciam 2 matemáticos vivos, mas 6 meses antes do lançamento tivemos apenas de um deles, que foi o Manfredo do Carmo. No entanto, tive o prazer de ter a viúva do Manfredo prestigiando uma palestra parecida com essa que eu dei na UF por ocasião do lançamento, né? Eu queria aqui também reportar o encontro, assim, muito elegante e prazeroso que Vladimir teve com Sophie Germain. Tá? Deixe-me falar um pouco de Sophie Germain, essa matemática imortal, né? E a sua trajetória singular, e em que circunstâncias ela aparece no Aleph. Né? Quer dizer, Sophie Germain é um excepcional talento para os números. Né? Ela tinha 13 anos quando descambou o furacão da Revolução Francesa, que durou de 789 até 799 do século passado. Né? Bem, a Sophie Germain, desde sempre, ela gostava muito de matemática, mas a sua mãe abominava essa prática. Tá? E seu pai era um mercador de seda francês, e homem de muitas posses, que inclusive foi um dos tribunos no congresso que o rei Luís XVI montou para tentar segurar o furor da Revolução Francesa que estava querendo explodir. Né? Então, o pai da Sophie Germain ainda alimentava com seus talentos de contador, né, da sua firma, os desejos matemáticos de Sophie Germain. Né? Mas ela persistia no seu desejo de matemática e a mãe impedia isso, porque a mãe queria que ela lesse novelas de cavalaria, que ela estudasse os livros de etiqueta, né? As moças tinham que andar com o livro na cabeça, para lá e para cá, para aprimorar a sua andadura, né? E não devemos também criticar a posição da mãe de Sophie Germain, porque isso era o pensamento da época, né? Mas a Sophie Germain escondia velas, né, para poder estudar à noite, principalmente as velas de óleo de baleia, né, que não provocam irritação nos olhos, e estudava à noite matemática, se entusiasmou com um livro de história que contava a morte de Arquimedes, e ela ficou tão entusiasmada com aquilo. Como pode, né, uma pessoa estar desenhando na areia, vir um soldado e dizer quem é você, porque esse soldado tinha recebido ordens de Marcelo, no cerco de Siracusa, de preservar a vida de um tal de Arquimedes, sujeito que fazia as armas de guerra, né? Muito preciosa a vida desse sujeito. Mas Arquimedes, que estava desenhando na areia, matemática na areia, né? Porque naquela época não tinha papel, né? Era papiro. Então, quer dizer, você não ia estragar um papiro fazendo os seus rascunhos. Os rascunhos eram realmente na areia. Né? Depois passava-se no papiro. Tá? Então, Arquimedes só olhou para aquela figura de modo desgostoso e disse: o que você está querendo? Você quer lá, me deixa em paz, qualquer coisa. E o cara cortou a cabeça dele. Tá? Quer dizer, como que pode uma disciplina causar uma abstração tão grande a ponto da pessoa perder a vida? Quer dizer, isso encantava demais a Sophie Germain. Ela se sentia tocado também por essa vertigem. Né? Mas, finalmente, com 19 anos, mais ou menos, 18, talvez antes, 16 anos, a mãe capitulou e deixou ela estudar à vontade. Então, ela comprou o livro de Lagrange,
estudou, desculpe, comprou o livro de Euler, estudou em latim esse livro, e, ao mesmo tempo, estudou latim também para poder entender, né? E, nesse furacão da Revolução Francesa, um conhecido dela, chamado Messier Leblanc, ele estudava na Escola Politécnica, fundada naquela época também dirigido por Lagrange, né? E esse Messier Leblanc talvez tenha que ter fugido, né, da Revolução Francesa. Eu ficcionei um pouco essa questão, mas o fato é que ele queria entregar uma tarefa ao Lagrange e teve que fugir e deixou a tarefa com a Sophie Germain. Falou, olha, entrega isso aqui para o Lagrange, porque eu vou embora. E aí Sophie levou esse trabalho para casa e, chegando em casa, ela percebeu que o trabalho estava sofrível, a resposta aos problemas que Lagrange tinha proposto. Então, ela refez toda a solução e mandou por correio, né, dizendo que ela estava com tifo e que o médico disse que ela tinha que ficar 3 meses em casa. Enquanto isso, ela foi se correspondendo com Lagrange e resolvendo as tarefas, né? Pediu as tarefas para ser entregue na casa dela, né? Já que ela estava doente, então ela recebia as tarefas, resolvia e mandava para o Lagrange. E aí o Lagrange ficou assim, totalmente transtornado. Como é que esse Messier Leblanc, que era um estudante mediano, de repente dá um salto tremendo dessa maneira, né? Então ele insistiu e, finalmente, Sophie Germain se apresentou diante de Lagrange com 20 anos, né? E Lagrange realmente caiu da cadeira, né? E Lagrange, de maneira assim muito honorável, reconheceu Sophie e passou a ser o orientador de Sophie. E Sophie também se correspondeu com Gauss, né? Se correspondeu com Gauss, porque ela era muito apaixonada pelos números primos, né? Temos hoje os números primos de Sophie Germain, né? Um número primo de Sophie Germain, se ele e 2n mais 1 forem números primos. Tá? Por exemplo, 2 é um número primo de Germain, porque 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5, que é um número primo, então 2 é um número primo de Germain. 3 é número primo de Germain, porque 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7, e 7 é um número primo, então é um número primo de Germain. Tá? Já 7 não é um número primo de Germain, né? Porque 2 vezes 7 é 14, mais 1, 15, 15 não é primo, né? A pergunta que permanece até hoje é se existe infinitos números primos de Germain, né? É uma conjectura. E, aliás, para os primos de Germain, a Sophie demonstrou aquele grande teorema de Fermat, né? Sobre a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n nos números inteiros, né? E a surpresa de Gauss também foi infinita, né? Quando descobriu que Sophie Germain era, na verdade, uma mulher. Na internet, vocês podem acessar a carta que Gauss escreveu a Sophie Germain, realmente fazendo os maiores elogios à capacidade de Sophie Germain, né? Mas o que eu queria trazer também aqui na nossa palestra é que Vladimir tem um encontro incrível com o personagem, o David Hilbert. Tá? David Hilbert também está no Aleph, ou no Aleph, como alguns pronunciam, né? Porque lá no Aleph estão todos os grandes matemáticos. Newton também é um matemático, né? Galileu foi um matemático. E também Giordano Bruno, que foi um filósofo. Quer dizer, e Hilbert vai refazer uma convenção que ele fez em Paris em 1900. Vai ser a Convenção dos Tempos no Aleph, né? Então, Hilbert ele vai fazer essa convenção que ele fez em Paris em 1900. A grande exposição de Paris em 1900, né? Onde, pela primeira vez, grandes áreas da cidade foi iluminada com luz elétrica em 1900, e por isso que Paris é chamada de a Cidade Luz, né? Veio dessa época esse codinome de Paris. E lá também circulou o primeiro metrô naquele momento. Teve uma quantidade imensa de visitantes de março a novembro, e, evidentemente, que congressos de física, de matemática, etc. E Hilbert fez a famosa conferência em 1900, onde ele apresentou os seus 21 problemas, né? Onde o problema número 1 era a hipótese do contínuo de Cantor. Isto é, se existia um infinito entre os naturais e os reais, né? Essa seria a hipótese do contínuo de Cantor, que não existia esse infinito intermediário, né? E, evidentemente, que tem o problema 8, que é a hipótese de Riemann, que ainda continua sendo um problema aberto até hoje, né? Está inscrito lá como um dos problemas do milênio. Mas essa conferência de Hilbert, ele pretendia que esses 23 problemas
era uma tarefa posta a todos os matemáticos nos próximos 100 anos, né, de 1900 até 2000. Tá? Agora temos os problemas do milênio, né, de 2000 até 3000, né, e onde está a hipótese de rima, que é o problema 8, que ainda restou da série de Hilbert. E o Hilbert vai fazer, então, no Aleph, a Convenção dos Tempos. Vai reprisar essa conferência que ele fez em 1900, né? E ele é o cicerone principal. E recebe nos hotéis, né? Que tem lá, aqui no Aleph, né? O Aleph Zero, que é um hotel normal. Tem quartos 1, 2, 3, normal, entre aspas, né? Porque os quartos vão até o infinito. Tá? E o hotel está cheio. E chega uma caravana de números naturais. Essa caravana é uma caravana de matemática que vem de todos os espaços possíveis, né? Outras esferas, inclusive, da galáxia de Andrômeda, pode ser imaginado, né? E cada um tem, aqui no seu crachá, um número natural que o identifica, né? Essa caravana chega e o hotel está cheio. E Hilbert pretende acomodar essa caravana nesse hotel. Então, ele passa uma mensagem informática e diz que o hóspede do quarto N deve mudar para o quarto 2N-1. Assim fazendo, quem está no quarto 3 vai para o quarto 7, quem está no quarto 10 vai para o quarto 21. Quer dizer, os quartos a serem ocupados com essa operação são apenas os quartos ímpares. Os pares ficam desocupados, e aí Hilbert diz que o matemático da caravana N que acabou de chegar, ele deve ir para a caravana, para o quarto 2N. Tá? E, com isso, ele resolve o problema. Mas sempre tem aquele espinho de peixe na garganta. Né? Alguém passa por Hilbert e diz assim, mas, Hilbert, por que você deu a ordem N mudar para 2N-1? E não N mudar para 2N? Tá? Liberando os quartos ímpares, ao invés de liberar os quartos pares. Porque é equivalente a solução. Tá? Por que você não disse para mudar do 4N para o 2N? Porque da maneira como você fez, quem está no quarto 1, 2 vezes 1, 1 menos 1, 1. Quem está no quarto 1 não vai ser incomodado. Quem é esse ilustre que está no quarto 1, Hilbert? É um sujeito chato mesmo. Mas Hilbert nem se incomoda. Mas eu faço essa pergunta, quem será que está nesse quarto 1? Né? Bem, de repente chega uma caravana assim estrondosa no Aleph, e essa caravana é comandada por Kronecker, que foi um grande adversário de Cantor, que foi o formulador desses números infinitos, e os crachás são complicados, porque são duas fileiras, onde uma é finita e outra é infinita, e que vão representar os números reais positivos numa linguagem binária. Então, a caravana que chega é a caravana dos números reais positivos. E esse sujeito chato, Kronecker, o adversário do infinito, ele acha que essa caravana também tem que entrar nos números, no hotel Aleph Zero, porque o hotel Aleph Zero é o hotel mais perto do salão de convenções, tem muita gente idosa. Então, ele diz para o Cantor, né, eu quero a caravana R+, no Aleph Zero. E o Cantor responde, caramba, você não entende que o R+ é um infinito superior? Então, R+ é um infinito superior a N, né? Bem, de qualquer maneira, essa caravana vai para o Aleph 1, né? Cujo 4 tem uma estrutura desse tipo para poder pegar toda a representação binária. Tá? Quer dizer, o indivíduo entra na sua porta, que é dada pelos números finitos aqui do crachá em linguagem binária, e depois ele vai caminhar segundo a sequência de zeros e uns. Né? Por exemplo, se ele tem 0 como a primeira entrada, ele vai para a esquerda. Chega no vestíbulo, vai para a direita, que é 1. Chega no outro vestíbulo, vai para a esquerda, que é 0. Assim ele entra nesse hotel Aleph 1. Bom, tem o hotel Aleph 2 também, né? Aleph 3, quer dizer, isso é infinito. Bom, mas o que acontece de mais assim, extravagante é que Hilbert, nessa conferência dos tempos lá no Aleph, ele vai ampliar a lista para 25 problemas. Quer dizer, tem 2 problemas a mais. E eu já conto qual é um dos problemas. Um dos problemas é a hipótese do esquecimento. Tá? Porque as pessoas que estão no Aleph podem sair do Aleph e voltar no Aleph. Tá? Eles merecem o Aleph. Então, eles fazem também matemática dentro do Aleph. Eles têm assim, informações sobre o futuro. Pitágoras, por exemplo, sabe que existem computadores.
Mas só que quando ele sai do Aleph, ele esquece tudo. Mas alguns detalhes burlaram essa regra. Tá? Arquimedes, por exemplo, conseguiu burlar de uma certa maneira. Quer dizer, de que maneira funciona essa hipótese do esquecimento? Né? Esse é um problema para ser decidido realmente como mais um problema na lista. E tem um outro problema que eu também não vou contar aqui. Tá? Então, a notícia bomba é isso, né? Quer dizer, o Hilbert ampliará a lista para 25 problemas. Tá certo? Bem, para finalizar a palestra, eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro, tá? E para ler esse pequeno trecho, eu tenho que projetar aqui um novo texto. Tá? Bem, nesse pequeno trecho, ele marca um instante em que Vladimir encontra Pitágoras, num dos grandes jardins do Aleph. Eles discutem matemática, Vladimir e Pitágoras, fazendo desenhos na areia. Né? Bom, como é de conhecimento de vocês, Pitágoras, ao provar o seu teorema sobre triângulos retângulos, em agradecimento aos deuses, a lenda conta que ele queimou 10 bois em frente ao templo da deusa Atena. Tá? Era um tempo antes de Cristo, né? Século IV ou V antes de Cristo, tá? E evidentemente que não tinha um Deus único, né? Como a gente tem agora, mas quer dizer, não tão único, né? Porque tem outras possibilidades. Mas naquela época eram deuses, né? Era o Olimpo, né? E uma das maneiras de agradecer aos benefícios dos deuses era você sacrificar animais em honra aos deuses. Tá? Bem, e aí conta a lenda que Pitágoras sacrificou 10 bois em frente ao templo de Atenas. Bem, Vladimir queria fazer constar no seu livro, né, na História das Lendas, exatamente como aconteceu isso. E aí ele teve que, num certo momento de intimidade com Pitágoras, né, ele teve que fazer essa pergunta. Né? Então, inicialmente, eu estou com uma certa dificuldade aqui, deixa eu ver se isso aqui... Ah, tá, resolvi. Inicialmente, o Vladimir ficara impressionado com a eloquência de Tales, mas, conhecendo Pitágoras, ele percebeu, para fazer um grande homem, só a inteligência não basta. Enquanto Tales o intimidava, Pitágoras lançava uma ponte para a amizade. Vladimir decidiu aproveitar a empatia do momento para abordar o imortal teorema. Sua figura está entre um dos mais importantes... seu teorema figura entre um dos mais importantes da matemática de todos os tempos. Já lhe contaram isso no Aleph? Aí Pitágoras diz, sim, meu teorema sobre triângulos retângulos é muito admirado, dentro e fora do Aleph. Se os dois lados que concorrem ao ângulo reto do triângulo são denominados de catetos B e C, e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa A, eu simplesmente provei que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Sim, responde Vladimir, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Um resultado espetacular ao unir simplicidade e profundidade é um dos principais pilares da geometria. Na minha época, existem mais de 400 demonstrações para o teorema de Pitágoras. Mais de 400 demonstrações? Isso é impressionante, se espantou sinceramente Pitágoras. Demorei anos para chegar à primeira prova original. Fiquei tão feliz com a descoberta e fiz um enorme sacrifício para os deuses. Queimei 10 bois na frente do templo de Atena. Não sei quem ficou mais chateado com a confusão e a fumaça. Se o grupo de adoradores de Atena a rezar no templo ou se o dono dos bois. Então, os bois não eram seus? Não me pertenciam. Eu provei meu teorema muito jovem, não tinha renda suficiente para sacrificar nem mesmo um mísero cabrito aos deuses. Fui salvo por um mecenas da ciência. Ele assumiu o custo, pagou o dono e me livrou das ameaças. À tarde, aprofundada em crepúsculo,
atiçou a brisa. No momento, ela tinha a forma de um vento norte que levantava a toga de Pitágoras, que fazia dançar os paletós abotoados de Vladimir e de George, e, sem pedir nenhuma licença, apagava os frágeis desenhos da areia. Tá? Então, essa é uma leitura de um pequeno trecho, né, do livro, né? E eu acho que aqui eu já tirei até a apresentação, não foi? Sim, sim. Exatamente. Então, essa é a apresentação. Depois eu gostaria também de deixar aqui as minhas direções, né? Para quem quiser, por exemplo, adquirir o livro, né? Eu mando o livro pelo correio, tá? E o Juan ele vai aí, no caso, socializar para os ouvintes, né? Aí, as minhas direções, tá? E a gente vai. Eu agora estou aí aberto a perguntas. Muito obrigado, Celso. Parabéns pela estupenda palestra, encantadora e muito agradável de se ouvir. Eu acho que o Vladimir não tem 10% de mentira, não. Tem muito menos. Né? Eu abro aqui a perguntas, as pessoas que estão participando. Se você olhar no chat depois, Celso, vai ver muitos elogios do livro, pessoas que já leram, e é gratificante ouvir isso. Bom, eu estou abrindo a perguntas a todos que estão assistindo. Pessoal, deixa eu ver o que tem no... Posso perguntar? Pode. Ô, professor Celso, sou o João Raimundo aqui do Amazonas, Itacoatiara. Ontem mesmo nós estávamos conversando pelo Instagram, né? E vou antecipar uma pergunta de quando você vai palestrar aqui no mês de novembro, né? A minha curiosidade é saber o que levou um geômetra da sua magnitude, né, a escrever o livro, por exemplo, como o que você se referenciou agora, né, A Vida Misteriosa dos Matemáticos. Tá. Estão me ouvindo? Sim, estou, professor. Tá. Então, João, é um prazer tê-lo aqui ouvindo a palestra, tá? E, na verdade, o interesse meu pela literatura vem desde muito cedo, né? E, na verdade, eu tive assim, muitos interesses múltiplos, né? Tanto é que eu estudei medicina durante 2 anos, né, por exemplo, né? E eu mantive também um diário, né, pessoal, que evidentemente é para consumo pessoal, durante toda a minha vida, né, mantive um diário, né? E aí, na perspectiva de se aposentar da universidade, eu achei que eu deveria começar a escrever livros, né, que seria uma ocupação assim interessante, voltado um pouco aí para o público das ciências exatas, né? E foi assim que eu construí esse livro. Quer dizer, esse livro ele foi construído quando eu era diretor do Instituto de Matemática e demorou aí uns bons 5 anos, né, para ir colocando peça sobre peça no livro, né? E eu sempre coloquei em mente que eu queria fazer uma ficção, né? Não uma história cronológica ou não cronológica, mas eu queria fazer uma ficção e botar personagens, né? Quer dizer, colocar emoção, tá? E isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Que eu tive que aprender também a fazer, né? Porque na medida em que você coloca as pessoas dentro do Aleph, o leitor dentro do Aleph, né? Quer dizer, o leitor tem que também embarcar naquela fábula, né? Quer dizer, tem que ter verossimilhança. Por isso que quando o Vladimir entra no Aleph, ele de cara ele não fala, não, tudo bem, né? Eu estou aqui num espaço mágico, gente. Ali está ali o Tales, não sei o que lá e tal. Não é assim. Você tem que carregar o leitor de tal maneira a ir quebrando também as dúvidas, né, que vão surgindo sobre se aquilo é uma mentira, né? Mas, no entanto, é uma mentira, né? Mas sei lá, é a invenção da vida, né? Então, eu estou assim nessa trajetória, quer dizer, atualmente eu tenho já um livro praticamente finalizado, porque eu vou contar a história de descoberta da superfície Costa, evidentemente desde lá
um pouco assim, a minha biografia ficcionada, né? Então, devo lançar, eu ia lançar até dezembro, aí, mas eu agora dei uma recuada, porque eu acho que tem espaço para melhorar. Vai ser no começo do ano que eu vou lançar um livro que se chama A Arte de Inventar Destinos, né? E evidentemente que aquela história do cinema e do chapéu, né, da escola de samba, também é uma história fabulosa. E vai ter um segundo volume que vai abordar mais ou menos sobre isso, que seria a geometria do chapéu do sambista, né, que seria um outro. E, além disso, tem outros tantos escritos que, então, eu acho que agora chegou a época de tirar os pães da fornalha, né? Vai tirando os pães, né, da fornalha. Né? Então, Ok. é muito venturoso ver que as pessoas estão gostando, né, do relato. Bom, Obrigado. aqui no chat já foi colocado os contatos do Celso, né? Você tem um e-mail, celsocostalivros@gmail.com, Facebook é Celso Costa, Instagram é @Celso Matemático. Então, as pessoas que quiserem adquirir um livro ou um contato com o Celso Costa, está aí no chat, tá bom? Alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Una curiosidad de Celso. Quería hacer solo una curiosidad. En su libro tan interesante, No Aleph, que es un espacio donde conviven grandes matemáticos simultáneamente, ¿no? Una especie de una dimensión no tempo. Son una curiosidad. Si no da para hablar, no precisa hablar. ¿Tem matemáticos actuales que están vivos ahí? Sim. O al menos un nombre. Não vou dizer o nome exatamente para não causar, para não tirar o prazer, né? Mas é como eu disse, eu já contei que o Manfredo tá no Aleph, né? O Manfredo está no Aleph, assim como Arquimedes está. E tem outro matemático vivo também, um matemático que no momento inclusive ele tem menos de 50 anos, tá? Esse matemático vivo que está ali, né? Excelente. E, Juan, eu também pediria a sua ajuda. Se alguém quiser ter o livro também, pode pedir para você que você me coloque em contato comigo, né? Tipo assim, né? Alguma Con pessoa mayor que tenha placer. mais. Pueden entrar en contacto conmigo y ahí yo puedo intermediar para la venta del libro. Isso, tem o pessoal do Peru, por exemplo, que está perguntando aqui nas mensagens, que eu tenho que ver como é que funciona o envio para o Peru pelo correio, né? Tá? Mas eu vejo isso e a gente combina pela internet, né? E o Juan é o meu agente. Você está agora Pueden entrar en contacto posado conmigo como meu acerca agente. de interesados en la venta del libro, de ese fascinante libro, y podemos hacer la venta, ¿no? Isso. Ok. Excelente, Celso. Muito obrigado por su palestra brillante. Brillante. Parece que el tiempo no pasa acá. Una forma de falar brillante. Celso, a gente tem que encerrar aqui por causa da outra palestra que vem a seguir, a gente já está um pouquinho atrasado. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, foi muito agradável. A gente não viu o tempo passar, né, nessas suas histórias do Brasil. Muito agradável. Parabéns, obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra agora à Sandra. Tá. Desculpa, só vou falar uma coisinha, que é o seguinte, alguém fala sobre e-book, né? Não tem e-book, tá? No futuro vai ter e-book. Eu agradeço muito aí a todos vocês. Obrigado e vamos à outra palestra, né? Obrigada, Celso. Muito